Uma história que parece história. Vejam o vídeo a seguir e avalie, com base nos registros de fora da Bíblia no primeiro século desta era, se os dois têm razão. A história de Jesus é real? Fala sobre os outros. Bem, e a história? Por centenas de anos a arqueologia usou o antigo e o novo para encontrar edifícios, encontrar pessoas, encontrar civilizações, encontrar reis que não existiam ou que eles achavam que não existiam. E de repente a Bíblia disse, eles estão lá. E eles desenterraram e lá estava. Isso a torna a palavra de Deus? Não. Significa que é historicamente precisa. Pessoas reais realmente existiram e realmente anotaram o que viram. Vale a pena considerar. E aí eles disseram, agora nós vamos ter Deus aparecendo. E muita gente disse isso. Muitas religiões dizem isso. Não se preocupem, vamos provar como um Deus racional faria. Farei profecias. Mostrarei que não estou preso no tempo linear, que posso ver além de onde vocês estão. Darei profecias para lhes dizer como o cara, quando eu aparecer e Deus aparecer na terra para se revelar, eu mostrarei como ele será. Mais de 300 profecias. E então apareceu um homem chamado Jesus. E ele disse, eu sou esse cara. E cumpriu todas as 300 profecias. Isso é impossível. As pessoas poderiam dizer, bem, sim, eles apenas escreveram depois e preencheram tudo. Mas sabemos que a primeira tradução grega do Antigo Testamento foi feita 250 anos antes de Jesus nascer. Então, como eles poderiam saber que ele nasceria? Como eles poderiam saber que ele seria crucificado quando as crucificações ainda nem existiam como pena capital ainda? Como eles poderiam saber que ele seria traído por 30 moedas de prata 250 anos antes de haver um Jesus? Isso faz dela a palavra de Deus? Não, mas é hora de ficar perto. E então Jesus disse que cumpriria essas coisas. E fez coisas milagrosas para provar que eu não sou só um homem falando como todo mundo. Olhem o que eu fiz. E algumas pessoas acreditaram e outras não. É assim que os humanos são. E então ele disse isso. Eu vou provar isso para vocês. Eu vou morrer. E vou voltar à vida. Ninguém nunca fez isso. E ele morreu. E todos os que estavam com ele, há 3 anos, correram com medo, assim como todos nós. E eles fugiram e disseram, acho que estávamos errados. E então, algo aconteceu. Algo aconteceu que fez com que todos esses homens voltassem e estivessem dispostos a serem martirizados por esse sistema de crença. Exceto por um, claro, ele era João, foi expulso. Mas todos morreram na morte dos mártires. Para quê? Porque achavam que iam ficar ricos. Não havia riquezas aqui. Não havia riquezas. O governo romano os odiava. Queriam que fossem destruídos. Eles os usavam como pessoas que poderiam ser comidas vivas por animais para esportes e entretenimento. Vocês foram expulsos da sua cultura. Os judeus não iam acolhê-los. Então, não havia valor ali. Não havia nada de bom aqui. Não havia nada aqui a ganhar. E todos eles ainda morreram por quê? Porque encontraram uma nova religião? Não. Por uma razão eles disseram isso. Eu o vi morrer. E eu o vi voltar. Amém. 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 Por mais que muitos tentem negar, esses fatos são comprovados historicamente. E Deus, o Criador, quer ter relacionamento conosco, ou seja, nos conhecer melhor. Para isso, ele enviou Jesus e nos deu a palavra dele. Jesus, quando veio, não criou uma religião. Nem os apóstolos morreram por causa de alguma religião, mas porque simplesmente acreditavam e seguiam o que Jesus disse. Não é uma série de rituais que algumas pessoas que criaram uma religião dizem que tu precisa fazer que vai te aproximar de Deus. Mas conversar com ele todos os dias, ler a palavra dele, ver o que Jesus dizia na época, não é tão difícil quanto parece. Espero que tu faça isso um dia. A realidade é que os dois não sabem que essa história de Jesus foi inventada pelos romanos no século II, o que é comprovado pelo completo silêncio de todos os escritores que viveram nos dias em que dizem que Jesus viveu. E além desse elemento, ainda há os grandes fenômenos geológicos que os evangelhos dizem ter acontecido e ninguém no mundo viu. E não há vestígios arqueológicos, o que não faltaria se houvesse acontecido. Não há nenhuma comprovação histórica de escritos de quem viveu nos dias que abrangem a suposta vida e morte de Jesus na Terra. E diferentemente do que o cara diz, nenhuma profecia foi cumprida. Simplesmente os romanos distorceram as palavras de previsões de outras coisas, aplicando-as à história de Jesus. O maior engano a que o mundo se submeteu.
Mediante a aplicação descontextualizada de vários textos das Escrituras Sagradas dos Hebreus, os cristãos conseguiram passar ao mundo a ideia de que um tal Jesus de Nazaré foi o filho de Yahvé enviado à terra para a salvação da humanidade. A história nada deixou sobre Jesus em seus dias e mostra falsificações em séculos posteriores. Mas uma simples análise da própria Bíblia nos deixa claro que o cristianismo é um dos maiores enganos a que o mundo já se submeteu. Até várias décadas após a data conhecida como da crucifixão de Jesus, se o cristianismo tiver existido, ninguém dos historiadores da época soube de sua existência. Nenhum escritor dos dias em que Jesus teria vivido conheceu um homem chamado Jesus que fazia milagres e foi executado na cruz. A existência de um grupo de judeus que tivesse um líder chamado Yeshua e considerado Messias, Cristo, ungido, mesmo que bem pequenino, teria chegado ao conhecimento de historiadores como Filon, que relatava os fatos dados em Jerusalém e outros. Muito mais teria sido objeto de comentários se esse grupo dissesse que seu líder executado tivesse ressuscitado. O que o povo não sabia, e muitos não sabem até hoje, é que os autores do Novo Testamento usaram textos que nada tinham a ver com a predição ou eram predições de coisas que deveriam ocorrer em tempos determinados no passado e não ocorreram, adaptando tudo a Jesus. A isso devem muito o sucesso do cristianismo. Tudo converge para corroborar a conclusão de Joseph Etzel de que Jesus seja uma criação dos romanos para derrotar psicologicamente os judeus. Para desvendar o grande engano, analisarei aqui os principais textos usados nos evangelhos como profecias sobre Jesus. A Virgem de Isaías. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vejam o verdadeiro contexto que os religiosos não conhecem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai dias tais quais nunca vieram desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Isto é, fará vir o rei da Assíria. Prossegue um pouco adiante. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome Maher-Salal-Has-Baz. Pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Aí ficou mais claro de quem o profeta falava. A virgem referida era a profetisa com quem ele teria coabitado. E isso teria ocorrido nos dias em que a Assíria se apoderou de Israel. Nada tinha a ver com uma virgem nos dias do Império Romano. A citação do Evangelho de Mateus foi uma simples descontextualização das palavras de Isaías, que seriam uma previsão do cativeiro assírio a que foi submetido o povo de Israel, não sendo nenhuma previsão de uma virgem dando à luz um Deus sem ter relação sexual com um homem. O Salvador de Belém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vejamos o que disse o profeta judeu. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. E este será a nossa paz. Quando a Assíria entrar em nossa terra, quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod às suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando entrar em nossa terra, quando calcar nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filho de homem. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus azerinhos e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Nos dias em que esse texto foi escrito, o reino de Israel estava subjugado pela Assíria, que era uma ameaça também para Judá. O profeta então afirmou que no dia em que a Assíria entrasse na terra de Judá, tudo isso se cumpriria. E o rei de Judá, além de destruir a Assíria, estabeleceria um reino poderoso, exercendo vingança sobre as nações que não obedeceram. Nada disso aconteceu, mas o povo continuou esperando que um dia surgisse esse Messias ungido. Na hipótese de Jesus ter realmente existido, para os judeus que liam as profecias, Jesus, como descrito nos evangelhos, não teria nada que os fizesse pensar que ele fosse o referido Messias. Contudo, uma história criada no século II, usando essas montagens de texto, seria capaz de convencer uma população analfabeta de que um dos revoltosos executados pelo romano fosse o cumprimento das predições de Miqueias e de vários outros textos, alguns dos quais nem predições eram. Do Egito chamei meu filho. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Agora vejam o texto completo, que nada tem de predição sobre um filho chamado, mas o relato de um fato em que acreditavam os judeus. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam os baalinos e queimavam incenso às imagens esculpidas. Todavia,
Eu ensinei aos de Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas não entendiam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, como laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá, ou como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não virei com ira. Andarão após o Senhor, e ele bramará como leão, e bramando ele, os filhos tremendo virão do ocidente. Também tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Quem era o filho citado? Israel, não Jesus. Quando Yahvé teria chamado o filho? Nos dizem que Moisés os teria tirado do Egito. E qual foi a promessa contida no texto aí citado? Buscar os israelitas que estavam em servidão na Síria e no Egito e os fazer habitar em suas casas, reunidos com o povo de Judá que estava ao lado do Deus Yahvé. Observem que nada disso se cumpriu. Judá, que estava ao lado de Yahvé, foi dominado pelo Egito, sendo seu fiel rei Josias morto pelo faraó Necal, e pouco tempo depois todos caíram sob o domínio de Babilônia. Constata-se aí que o texto nada tinha a ver com um Messias nos dias dos romanos, mas os cristãos distorcem o sentido do texto para fazer crer que um dito Jesus fosse esse Messias libertador. E os cristãos não percebem isso. A matança dos meninos. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquiriram dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Mateus 2, 16 a 18. Se um rei mandasse matar todos os meninos de uma cidade e seus arredores, isso iria passar despercebido como fato corriqueiro? Claro que não. Se não houve nenhuma menção dessa barbaridade por ninguém da época, só sendo dito muitas décadas depois, o mais racional é concluir que nada disso ocorreu. Ademais, o Evangelho de Lucas nega terminantemente essa história contada pelo Evangelho de Mateus. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria,
e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Em resumo, conforme Lucas, Jesus nasceu em Belém e foi circuncidado no 8º dia de vida e dias depois levado ao templo, e seus pais retornaram com ele para Nazaré. Após isso, eles iam a Jerusalém todos os anos até ele completar 12 anos. Não viveu nenhum tempo no Egito. Como são dois relatos que se excluem, na hipótese de um ser verdade, seria o relato de Lucas. Não houve nenhuma matança de meninos, fato horrível demais para não ser registrado por ninguém dos escritores da época. A grande luz. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O texto citado pelo evangelista está no capítulo 9 de Isaías. Nos dias desse profeta, o povo de Israel estava subjugado pela Síria. O profeta prometia um livramento do povo. Entretanto, o povo nunca viu a grande luz prevista. Saiu do jugo da Síria e caiu sob o do Egito e depois da Babilônia. Escapou posteriormente da Babilônia, teve um pouco de folga sob o domínio medo-persa, mas caiu em seguida sob os gregos e depois os sírios e posteriormente sob os romanos, que nos primeiros séculos da atual era cristã os dispersou pelo mundo. Nada do texto poderia aplicar-se a Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está no Evangelho de Mateus, como se referisse a Jesus. Aí está mais um dos mais citados textos do profeta judeu como se referindo a Jesus. Entretanto, se o leitor continuar lendo os capítulos seguintes, verá que tudo que o profeta dizia deveria ocorrer nos dias de Babilônia, e seria construída uma nova Jerusalém, que não seria mais subjugada. Todavia, o que sabemos é que ela foi reconstruída tempos depois, mas permaneceu por muito pouco tempo, sendo destruída novamente, contrariando as previsões. Como quase sempre os tais profetas eram assassinados pelo próprio povo, o profeta poderia estar falando dele próprio, ou melhor, quem escreveu em nome desse profeta deveria estar se referindo a ele mesmo. O servo do Senhor. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. O texto aí citado está no capítulo 42 de Isaías. Se lermos até o capítulo 43, vemos que a referência era a alguém que livraria o povo do cativeiro de Babilônia. Os 3 versículos seguintes dizem desse escolhido: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei.
não estaria o profeta falando de alguém que seria torturado e executado numa cruz, mas alguém que não seria quebrantado e poria na terra justiça. Não poderia ser o tal Jesus. Falando em parábolas. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. As palavras aí recitadas fazem parte de um longo hino contido no livro dos Salmos, capítulo 78. Não tem qualquer natureza de predição sobre ninguém que deveria vir, mas é um relato de uma história em que criam os judeus. O salmista não estava prevendo um Deus que iria falar em parábolas, mas compondo um hino que relata desde o suposto livramento dos israelitas da escravidão no Egito até os dias do reinado de Davi. Nada sobre o suposto Jesus. O rei humilde montado sobre um jumento. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumentinho cria de animal de carga. Isso está no Evangelho de Mateus. Vejamos o caso. Nos dias do Império Medo-Persa, um dos profetas hebreus teria predito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre o jumentinho, filho de jumenta. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão e pisarão os fundibulários, também beberão o sangue deles como ao vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Essa previsão teria sido de Zacarias. Segundo o profeta, o Salvador viria montado sobre um jumento. Mas este Salvador iria dominar o mundo de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra e estabeleceria paz mundial. Sabemos que nada disso ocorreu. Nos dias do Império Romano, que também diziam estar levando a Pax Romana a todas as nações, surgiram alguns salvadores que reuniram após si muitas pessoas, mas caíram diante dos guerreiros de Roma. Só que nenhum historiador conheceu um tal Yeshua crucificado. Entre esses, dizem que houve um chamado Yeshua, e em alguns lugares chamado de Nazareno, em outros dito ter nascido em Belém. Conhecedor da profecia, Yeshua, Jesus em português, ou Jesus em latim, teria procurado mostrar ao povo que seria ele o ungido predito, conforme se escreveu em um dos evangelhos. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram ao Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho,
e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Isso nos dá uma ideia mais exata do plano de Jesus, caso ele tenha existido mesmo, ser mesmo um rei como o povo esperava. Se tiver existido, não reinou, mas os cristãos esperam que um dia reine. Entretanto, considerando a total ausência de referência a ele pelos historiadores da época, é mais aceitável que tudo isso tenha sido invento de romanos mesmo. Seria muito difícil existir uma pessoa capaz de fazer o que se diz que Jesus fez, se tornar famoso como os evangelhos dizem, e nenhum historiador daqueles dias dizer sequer uma palavra sobre eles. O que os cristãos... As 30 moedas de prata. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Está em Mateus 27. Nessa, o evangelista se enganou até quanto ao autor do texto citado. Não foi Jeremias, mas Zacarias, que falou das 30 moedas de prata. Só que o texto nada parece com o mencionado episódio de Judas Iscariotes. Veja abaixo. Abre-te, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque caiu o cedro, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido de leões novos, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam e não têm por culpado, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Eu, pois, apacentei as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque enfadei deles, e também eles se enfadaram de mim. Então eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. E tomei a minha vara graça, e a quebrei para desfazer o meu pacto que tinha estabelecido com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia, assim os pobres do rebanho que me respeitavam, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o.
Passaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Ora, o Senhor disse-me: arroja isso ao olheiro, esse belo preço em que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei minha segunda vara união para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, mas procurará as errantes, não curará as feridas, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, e a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço será de todo mirrado e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Isso está em Zacarias. Seria o dito Jesus de Nazaré o tal pastor inútil? Não encontramos aí sequer uma frase a que possamos dar o significado que o evangelista quis dar. Nenhum dos seus ossos será quebrado, porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Está no Evangelho de João, no capítulo 19. Essa foi outra vez que um evangelista chamou de profecia o que era apenas um hino do salmista. Vejamos um pouquinho mais dele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Isso está no Salmo 34. O que vemos aí é um hino que apresenta um Deus justo que protege os seus seguidores de todos os males e pune os ímpios. Está falando não de um Salvador crucificado, mas das pessoas justas de um modo geral, o que na realidade é bem diferente, o que coincide com o que disse outro dos escritores bíblicos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Isso está em Eclesiastes 9, 2 e 3. As análises históricas mostram que nada ficou escrito sobre Jesus em seus dias, o que nos dá uma ideia da insignificância de seu grupo se tiver existido, ou o mais provável que ele tenha mesmo sido inventado pelos romanos. Entretanto,
usando textos descontextualizados. Algumas décadas depois daquela época, os evangelistas convenceram o mundo de que um Jesus executado fosse o Messias Salvador de que falaram os profetas de Judá. O incrível é que os que hoje continuam citando essas coisas fecham os olhos e tampam os ouvidos quando mostramos esses enganos para eles. Se a Virgem de Isaías não era uma Maria de Nazaré, se o Salvador de Belém seria dos dias da Assíria, não dos dias de Roma, se o filho chamado do Egito teria sido Israel, o povo, não uma pessoa, se a grande luz seria o livramento dos israelitas do jugo assírio, se o servo escolhido da profecia dominaria e não seria quebrantado, se o rei montado sobre um jumento não seria um mártir, mas um dominador, se as 30 moedas de prata se referia a coisas do tempo da separação de Judá e Israel, se o pastor insensato não poderia ser Jesus, já que eles dizem ser ele onisciente, se a expressão nenhum de seus ossos será quebrado não se referia ao cadáver de um Deus crucificado, mas ao homem justo de forma geral, o que mais precisaríamos para perceber que o cristianismo é o maior engano a que o mundo já se submeteu? Ante o completo silêncio de todos os escritores que viveram nos dias em que dizem que Jesus viveu, e a falta de vestígios arqueológicos do grande terremoto e de qualquer registro das 3 horas de escuridão que teria que ser vista por mais da metade do mundo, podemos ter, não dúvida, mas certeza de que a história de Jesus é a maior lenda de toda a história.